Na verdade, vou te dizer que eu acho que 90% dos problemas dos traders se você conversar lá com eles, enfim, você seguir a linha São familiares, né? Similares, exatamente. né? Começa no pai e na mãe. Essa porra. Ponto. Basicamente é isso. Né? É que assim, cara, eu vou tentar resumir um trabalho, conclusão de curso, mas eu vou te explicar através de que olhar que eu fiz esse trabalho. Tá. Você já ouviu falar nas instâncias psíquicas? Não. Que o Freud... O Freud, o que ele fez, mano? Ele pegou o aparelho psíquico e categorizou partes. Então tem lá id, ego e superego. Tá, já Isso ouvi aí você já falar, ouviu mas falar. não sabia que chamava, mas não sabia que chamava instância psíquica. Então, assim, são essas três pilares, vamos dizer assim. O que significa cada um deles? O id, que é isso, né? O Freud era austríaco, né? Então, alemão. Isso é uma coisa. O id, ele é a parte mais animalesca, nossa, mais primitiva, melhor dizendo. O estado de natureza, se a gente fosse comparar com os contratualistas lá, com os filósofos. Imagina um bebê, velho. Uma criança, melhor dizendo, uma criança, que a gente consegue imaginar ela operando no mundo. Cara, ela tem muito mais id ali em operação, porque é impulsividade, é assim, é satisfação do desejo, entendeu? E não tô falando de desejo assim, tipo, tô com sede, vou tomar água. Não, é psíquico. É um desejo psíquico, não uma vontade ou uma necessidade biológica, bioquímica. Tá. Então, o id, ele representa essa impulsividade, as pulsões que o Freud falava. Você já ouviu falar em pulsão de vida, pulsão de morte? Então, assim, uma coisa meio que tá ligada à outra e uma alimenta a outra. Então, assim, quando a gente se vê numa situação muito de risco, o que tá ali pegando? Aquela pulsão de morte, a gente tá sentindo, a gente se aproximando da morte. Então, o que acontece? A pulsão de vida vem e toma espaço pra gente continuar vivo. Tô explicando de uma forma bem grosseira aqui, tá? Mas assim, esse mecanismo tá operando na gente o tempo todo, velho. Então, o id, ele é o Freud falava, né, que é um cavalo selvagem, velho, correndo. Não tem como domar, é selvagem. E ele é contraditório, o id, ele não é... Nossos desejos, né, eles são contraditórios, não tem regras, é impulso. Beleza. O ego, ele é a nossa parte mais, se é que pode dizer assim, mais... É um mediador, né? Então, assim, o que tá dentro de mim aqui que eu tenho vontade de externalizar, mas, puta, o mundo externo aqui não permite isso. Então o ego, ele é esse mediador. E aí o que acontece? Você entra em conflito. Nossos conflitos psíquicos nascem daí, cara. Nossos desejos, né? E a nossa mediação, como eu falei. E aí tem essa terceira instância, que é o superego, que são basicamente as normas que a gente aprende a via de regra dos pais. Então, o que pode, o que não pode, né? O que é mal visto, o que não é. Então a gente se edita muito também, né? Na vida. Então nossos desejos, eles nunca são plenamente satisfeitos. Nunca são. E esse é o conflito do ser humano. Aí não tô nem falando de trade, cara, da vida. Então, essas três instâncias, elas estão ali, em qualquer ser humano do planeta, tá rolando. Quando você vai pro trading, pro mercado, velho, esse negócio fica muito mais aflorado. Porque os nossos instintos primordiais ali de vida, eles são colocados em xeque o tempo inteiro, cara. Quando você tá operando e você vê a boleta indo pra trás, né, principalmente o iniciante, já dá uma palpitação, a boca seca, não sei o que, é físico, é biológico. Só que tem uma instância, uma dimensão psíquica também operando ali. Por exemplo, uma coisa é um cara passar por esse cenário que eu tô falando, de tomar uma perda, não estopar, por exemplo, que é o clássico, né? O cara entra, não quer assumir que tá errado e fica lá tomando a pica. Uma coisa é um cara que tem uma construção psíquica A, o outro que tem uma construção psíquica B, ele vai lidar de formas diferentes, embora o mecanismo de sobrevivência esteja presente nos dois. Então, aí que entra a psicanálise. Por exemplo, o cara que tem, desde criança, tem um reforço positivo, que a mãe acolheu, o pai deu confiança, a criança nasceu, cresceu, né?
com um olhar positivo perante a vida e que ela confia em si mesma, ela sabe que tem um amparo, não sei o quê. Cara, se ela fizer uma merda dessa e tomar uma pica, cara, provavelmente, não é uma regra, né? Porque tudo é imprevisível nessa vida, mas provável que essa pessoa consiga lidar melhor do que uma pessoa que ouviu dentro de casa assim, dinheiro não dá em árvore, não faz isso, apaga a luz porque não sei o quê, não, só pode comer não sei quanto, sabe? É diferente a construção psíquica dela. Tá entendendo? Eu tô viajando demais. Não, faz todo sentido, tá doido. Então, esse trabalho, voltando aí, esse trabalho da psicanálise foi demonstrar como que essas instâncias psíquicas atuam, vou falar de outro jeito, como que elas influenciam o cara a operar e como essas instâncias são influenciadas pelo que ela tá vendo do mercado. Porque a psicanálise tem disso também, né? É muito da subjetividade de cada um. Então, se eu fosse atender você e ele, cara, seriam papos completamente diferentes. Perfeito. Porque por mesmo que você fosse assim, puta, comprei dólar hoje a 5,420, ele desabou, eu estopei. E ele também, mesma operação. Cara, vocês estão vindo de outra parada, de outra... É outra leitura. Então, a psicanálise, ela olha muito pro olhar que a pessoa tem perante a vida. Perfeito. E no trade, cara, isso é muito particular. Por mais que a gente saiba, né, que nem você falou, os problemas eles se repetem, mas a forma de lidar com aquele assunto é muito particular. É de cada um. Por isso que eu não consigo conceber muito a ideia de você falar para um grupo de pessoas. Ah, todo mundo aqui tem problema. Exemplo, pegamos uma amostra de pessoas que tem um problema em aumentar a mão, por exemplo. O cara não consegue sair do lugar. Ou o cara que hesita em entrar numa operação. Qualquer um desses problemas que a gente já sabe que são comuns. Cara, eu não posso falar pra todos. Imagina ter uma sala com 100 pessoas. Ah, pessoal, pra dar certo, isso é só você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Falou, tchau. Não é, cara. Cada um tem uma forma de lidar. Então, a psicanálise, pra mim, ela é brilhante nisso, assim. E aí, o papel do psicanalista é usar dessa ferramenta, que é a escuta psicanalítica, pra tentar ver a vida, de certa... Claro, com a limitação que isso impõe, pelo olhar da pessoa. Como que ela tá olhando para esse problema? Como que ela tá olhando para essa questão? O que ela tá deixando de ver em si mesma, de repente? Então, nesse trabalho foi meio que entender como que essas instâncias psíquicas operam na pessoa e qual é o peso da influência disso. Então, assim, em resumo, cara, as pessoas que estão com o id muito aflorados, elas têm mais dificuldade no trade. Por quê? Porque se o id é essa parte mais primitiva, que é o impulso, né? Puta, a pessoa no mercado trabalhar com impulso, ela vai ser amassada, velho. A gente sabe disso. Sim. Agora, o cara que tem um superego muito forte também, muito aflorado, que assim, muita regra, muito não pode, muito não sei o que, não sei o que. O cara não sai do lugar, velho. Perfeito. Seca gelo, não opera, hesita. Exatamente, o cara não faz nada. Ai, não sei porquê. Aí você fala, mano, mas por que você não apareceu lá a situação que você tinha que clicar? Ah, apareceu. Por que você não fez? Ah, porque isso. Aí começa a inventar. Então aí entra os mecanismos de defesa também. A pessoa, ela vai achar um jeito de justificar, velho. Seja pro bem ou pro mal, ela vai achar. Por quê? Porque ela tá preservando o ego dela. Perfeito. Então, aí, em termos gerais, a psicanálise, ela faz um trabalho de fortalecer o ego da pessoa, que é essa parte que consegue mediar o que tá dentro e o que tá fora.